Vamos então resolver agora essa questão 11 de sala, beleza? A essa altura você já deve ter lido a questão, né? O camarada quer saber qual é a máxima deformação que essa mola vai experimentar, né, após esse tiro. Então, basicamente a ideia é a seguinte: essa caixa está inicialmente parada, o camarada vai dar um tiro de revólver, a bala do revólver vem com uma grande velocidade, sofre uma colisão inelástica com essa caixa, né? É uma colisão bate e gruda, bate e gruda. A partir daí, né, os dois prosseguem com uma velocidade V', mas logo na sequência já vão encostar na mola e a partir daí vão deformar essa mola até que essa caixa vai parar para voltar. É nessa posição então que a mola vai ter a máxima deformação dela. É naquele momento que a caixa para voltar. Ele quer saber então qual é essa máxima deformação, beleza? Então, meus amigos, o que nós temos de A para B é uma colisão. E uma colisão é uma mera transferência de quantidade de movimento de um corpo para o outro. O que um perde é exatamente o que o outro ganha. Por isso que a quantidade de movimento do sistema, ou seja, a soma das quantidades de movimento, essa soma não se altera, né? Então, a gente poderia aqui, ó, fazer o seguinte: eu vou esboçar aqui para você ver, ó, o gráfico da quantidade de movimento horizontal desse sistema em função do tempo e o da energia mecânica desse sistema em função do tempo. Então, o que eu quero que você perceba? De A para B, a quantidade de movimento do sistema não vai mudar, Renato, porque é uma mera transferência interna de quantidade de movimento do Mzinho para o Mzão. Por isso que a soma não muda. Tá. Bom, de B para C, a quantidade de movimento vai diminuir até zerar. Renato, por que ela vai zerar? Ora, muito simples, porque no final a caixa não vai estar parada, né? A caixa com a bala e tudo mais não vai estar parada no final? Claro que no final a quantidade de movimento do sistema vai ser zero. Então, como é que ficaria esse gráfico da quantidade de movimento, ó, do sistema em função do tempo? Então, ele ficaria assim, veja. Esse ponto aqui, ó, representa o estágio A, que é logo antes, né, ó, do impacto, da colisão, e esse ponto representa o estágio B, ó, que é logo depois da colisão. De A para B, a quantidade de movimento do sistema não muda. Entretanto, de B para C, a quantidade de movimento do sistema vai ter que diminuir até zerar. Como é que o senhor sabe? Porque no ponto C, né, no estágio C, é quando a caixa para voltar. Ou seja, de B para C, a gente nem está muito interessado mesmo, né? O mais importante é que você perceba que de A para B, a quantidade de movimento do sistema se conserva, porque é uma colisão. Toda colisão, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Tá, Renato, e o que dizer acerca, né, da energia mecânica do sistema? Moi, essa colisão é o que a gente chama de colisão bate e gruda. É a famosa colisão inelástica. Pessoal, em toda colisão bate e gruda, parte da energia mecânica do sistema vira calor. Professor, sempre vai ter uma perda de energia mecânica, porque ela vai se transformar em calor. Ou seja, esse sistema aqui, ó, ele está até um pouco mais quente do que a situação inicial é. Então, em toda colisão inelástica, parte da energia mecânica do sistema vira calor. Portanto, de A para B deve ter um decréscimo da energia mecânica. Como é que eu representaria, professor, isso aqui no gráfico? Então, ficaria alguma coisa assim, ó. De A para B, um decréscimo da energia mecânica. E, professor, e de B para C, o que vai acontecer? Ora, de B para C, a única força que vai realizar trabalho é a força elástica. E a força elástica você sabe que é conservativa. Então, de B para C, o sistema conserva a energia mecânica dele. Vai ser simplesmente a energia cinética se transformando em potencial elástico. Portanto, no trecho BC, Renato, a energia mecânica se conserva. Então, Moi, nesse tipo de questão, né, a gente resolve esse problema utilizando aquilo que a gente chama de leis da conservação. Nesse tipo de questão, você percebe que a gente não resolve mais como a gente fazia antigamente. Lembra que a gente pegava cada bloquinho, colocava todas as forças, né? Ia escrever força resultante é a massa vezes a aceleração para o bloco A, para o bloco B, aí dava um sistema. Aqui não.
Nesse tipo de problema desse capítulo, né, ó, é o capítulo mais legal da mecânica é esse, porque envolve todos os conhecimentos da mecânica. Nesse tipo de questões, a gente resolve utilizando as famosas leis da conservação. Ou seja, a gente vai tirar proveito da grandeza que se conserva em cada uma das etapas. Por exemplo, professor, de A para B, você tem uma conservação de quem, hein? Da quantidade de movimento do sistema. Ah, tá. Então, de A para B, professor, a gente vai equacionar a conservação da quantidade de movimento dele. Ah, tá. E a energia mecânica? A energia mecânica diminui, a gente nem vai olhar. Tá. Professor, e no trecho BC, quem é que se conserva? Ah, tá. No trecho BC, quem se conserva é a energia mecânica do sistema. Então, no trecho BC, é isso que eu vou equacionar, é a conservação da energia mecânica. Em cada trecho, você escreve a equação correspondente àquela grandeza que se conserva naquele trecho. Por isso que é tão interessante você ver o gráfico, né? Porque o gráfico deixa bem claro quem é que se conserva no trecho AB e quem é que se conserva no trecho BC, né? Professor, então vamos equacionar aqui no trecho AB a conservação da quantidade de movimento do sistema, então vai ficar assim, ó. A soma das quantidades de movimento antes é igual à soma das quantidades de movimento depois. A soma no estágio A é a mesma soma no estágio B, beleza? Só que qual é a quantidade de movimento do sistema no estágio A? Só quem tem quantidade de movimento é a bala, porque a caixa estava parada. Massa da bala vezes a velocidade da bala, mais a quantidade de movimento da caixa, que era zero, né? Porque ela estava parada, é igual ao que, professor? Após o impacto, tanto Mzão quanto Mzinho, ambos estão compartilhando de uma mesma velocidade em relação à Terra, que é esse V'. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento do sistema após o impacto é a massa da bala vezes o B' mais a massa da caixa vezes o V'. Ambas estão compartilhando dessa mesma velocidade em relação à Terra. Mas professor, por que tu não colocou em evidência? Não é melhor colocar em evidência não? Ah, posso colocar esse V' em evidência, né? Então aqui vai ficar Mão mais Minho vezes V'. Bom, perceba que eu não passei para quilogramas. Você está vendo que eu deixei grama de um lado e grama do outro? Mas professor, por que o senhor não passou para quilograma? Porque você percebe, olha, que esse grama de um lado aqui, olha, cancela com o grama do outro. Mesmo que eu colocasse 12 vezes 10 a menos 3 quilogramas, e 144 vezes 10 a menos 3 quilogramas, o 10 a menos 3 iria cancelar com o 10 a menos 3 do mesmo jeito. Por isso que, nesse caso aqui, ó, como tem grama de um lado e grama do outro, eles cancelaram, não tem nenhum problema, beleza? V' igual a 200 dividido por, cancelando 144 com 12, vai ficar 12, pessoal. Isso aqui vai dar 200 dividido por 12, que é a mesma coisa que 100 sobre 6, que é a mesma coisa que 50 sobre 3. Olha, quando você encontrar um resultado assim, olha, deixe na forma de fração, beleza? Então nós já sabemos qual é a velocidade V', que o conjunto vai ter aqui, Renatinho, logo após o impacto. Bom, na sequência, o que eu vou utilizar de B para C? Você viu, que de B para C a gente vai utilizar a conservação da energia mecânica. Então vamos equacionar aqui. Então, olha, a energia potencial mais a cinética do sistema em B é a energia potencial mais a cinética do sistema no estágio final, tá? Professor, no estágio B, como é que é a energia potencial? Tem algum Kx2 sobre 2? Não. Tu percebe que a mola ainda está relaxada. O X da mola ainda é zero. Não tem mgh, porque não tem altura, está todo mundo no nível do chão, Então essa energia potencial é zero. Ali, meu amigo, só vai ter energia cinética, Que é a energia cinética do conjunto. Mão mais Minho, como se fosse um corpo só, V2 sobre 2, Onde essa velocidade V' é aquela que eu acabei de encontrar. Bom, professor, a energia potencial mais a cinética no final. Bom, no final tu percebe que não tem energia cinética, porque o conjunto parou para voltar, Então não tem energia cinética, a energia potencial está toda armazenada na mola. Vai ser o Kx2 sobre 2, ó. Bom, na sequência, tu percebe, que eu posso cancelar esse 2 com esse 2, ó. Então nós chegamos a essa equação e agora eu vou substituir aqui os valores.
Bom, agora, Moi, essa massa precisa estar em quilograma. Professor, mas aqui o senhor nem colocou. Pois é, mas aqui tinha grama de um lado e tinha grama do outro. Mas agora não acontece, ó. Eu tenho quilograma de um lado e do outro não tem nada que tenha a ver, ó, com quilograma. Tem que ficar em quilograma mesmo, beleza? Tá, professor, então como é que vai ficar isso daí? Mzão mais Mzinho, ó, é 144 gramas. Quando eu vou passar para quilograma, fica 144 vezes 10 a menos 3 quilograma. Então vamos lá, ó. Então, na sequência, eu peguei esse 10 a terceira e passei para o outro lado dividindo. Por isso que esse 10 a menos 3, ó, eu escrevi como sendo 10 a menos 6. Agora, eu vou simplesmente tirar a raiz quadrada de todos esses números. Olha, a raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Raiz quadrada disso daqui ao quadrado, ó, é só tirar esse 2 aqui do expoente, né? Vai ficar 50 terços. Isso é igual a 4x. E, portanto, olha, 12 dividido por 3, né? Vai dar 4. Só que esse 4 vai cancelar com esse 4. E, portanto, o x, ó, vai dar 50 vezes 10, né? A menos 3 metros. Ou seja, é 50 milímetros, né? Ou, se você quiser, coloca aí em notação científica, né? 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, meu amigo, essa daqui, ó, é a máxima deformação que a mola sofreu nessa questão, né? Bom, eu chamo a sua atenção do seguinte, olha. Olha, pessoal, o fato de eu ter feito esse gráfico lhe dá uma garantia de que você vai entender essa resolução. Por que eu estou dizendo isso? Olha, se eu não tivesse feito o gráfico, o que o aluno iria pensar? Renato Brito, cara, você é muito contraditório. O senhor falou que de A para B, você teve aqui, professor, uma colisão inelástica, né? Que é conhecida como colisão bate e gruda. Renato, o senhor falou que na colisão bate e gruda, parte da energia mecânica vira calor. Ou seja, você tem uma perda de energia mecânica do sistema. Então, se a energia mecânica não se conserva, professor, como é que o senhor usou bem aqui assim, ó, conservação da energia mecânica? Isso é muito contraditório, Renato. Claro que não é para usar a conservação da energia mecânica. Mas quando eu faço o gráfico, você percebe que na verdade está tudo bem. Eu usei a conservação da energia mecânica, não foi no trecho AB, ó. Eu usei a conservação da energia mecânica no trecho BC. Porque eu sei que de B para C, a energia mecânica se conserva. De A para B, o senhor usou foi o quê? Conservação da quantidade de movimento. Apesar de você ter um decréscimo de energia mecânica aqui, de A para B, mas a quantidade de movimento do sistema de A para B não muda. Porque é simplesmente uma mera transferência interna de quantidade de movimento de um para o outro. O que um perde é exatamente o que o outro ganha. Por isso que a soma não muda, né? Então, quando você olha para o gráfico, fica bem claro que de A para B, o que eu conservei foi a quantidade de movimento. E de B para C foi que eu escrevi a conservação, né, da energia mecânica. Beleza? Tranquilo, Moisão. Então aí, ó, finalizamos essa questão 11, né, de classe, né, do nosso capítulo de impulso e quantidade de movimento. Essa é a versão 2015 dessa questão. Até 2014 tinha uma outra questão do ITA, mas eu achei que essa questão seria mais interessante, essa versão seria mais interessante para os nossos propósitos, beleza? Bom, essa parte de colisão elástica, parcialmente elástica e inelástica é algo que eu vou falar mais para frente aí, dentro das próximas questões. Portanto, fique tranquilo que isso daí a gente ainda vai estudar, os tipos de colisão, beleza? Então, tranquilo, vamos seguir adiante, vamos passar para a questão 12.